Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu a vida por mim e por você, aquele que morreu na cruz no meu e no seu lugar, né? A gente nunca pode deixar de esquecer esse detalhe, que não é um detalhe, é algo mais poderoso. O Filho de Deus deu a vida por você e deu a vida por mim, né? Então é uma coisa que eu fico sempre tendo que lembrar. Se ele fez isso por mim, o que ele não poderia fazer em meu lugar, né? Romanos capítulo 8, versículo 31 fala: se Deus deu o seu próprio Filho para morrer no meu lugar, o que ele não faria por mim? Mas agora tem uma coisa importante em tudo isso, que eu creio que eu não posso esquecer. O que eu faço por ele? O que eu posso fazer por Jesus aqui na terra? O que ele deixou para mim e para você fazer quando ele saísse daqui? Uma das coisas que ele pede, e a palavra de Deus pede, é ter temor de Deus. O temor de Deus é o princípio do saber. Ou seja, quando eu temo, eu não tenho medo, eu tenho respeito por ele. O respeito a Deus é algo que a gente nunca pode deixar escapar de dentro de nós. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu não posso deixar de fazer isso. Tem uma estrofe aqui de um louvor que eu digo, né? Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Cristo estou liberto do perigo e do mal, desde que Jesus estendeu sua mão para mim. Eu considero isso como Deus fez Jesus estender a sua mão para mim. Ou seja, é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela é algo que não podemos medir, não podemos. É algo que vem além dos limites. Então, se a gente passa por dificuldades, por lutas, por situações que não imaginamos passar, mas a gente tem que buscar naquele que deu o seu Filho para morrer no meu lugar. Que aí todas essas insatisfações, essas perturbações que passam na minha mente, na minha fraqueza carnal, tudo isso, ela se restringe ao que Deus fez por mim, enviando o seu próprio Filho para morrer no meu lugar. Então, por isso que o que eu posso fazer por Jesus? Se ele já fez tudo por mim, o que eu posso fazer por ele? Eu tenho que, primeira coisa, ter temor de Deus. Não ter medo, mas temor. Temor é respeito. Respeito significa que eu devo temer, ou seja, fazer o possível para não desagradá-lo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando Jesus Cristo, Deus deu o seu único Filho para morrer no meu lugar, como diz Romanos 8,31 que eu falei, né, que eu disse, que o que ele poderia negar a mim? Se ele deu o seu próprio Filho para morrer no meu lugar, o que ele pode me negar? Nada. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que demonstrar isso para ele, fazendo algo para ele. E não fazendo algo para mim, fazendo algo para ele. Em primeiro lugar, para Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer no meu lugar, para me dar uma vida eterna. E o que eu posso fazer por ele? Então, eu posso passar por lutas, por dificuldades, como eu digo. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Cristo
estou liberto do perigo e do mal. Quando Jesus estendeu sua mão para mim. Então, quando ele estendeu sua mão para mim, é algo além das minhas forças. Amados, nesta última semana, na quinta-feira, eu falei sobre um personagem chamado Judas, e chamando a atenção de que ele teve o melhor pastor, que ele teve o melhor aconselhador, ele viu tantos milagres, ele participou, né, de tantas situações com Jesus, viu coisas que eu e você não vimos, né? Estando ali perto dele, aquele que mais ele, no caso, poderia converter. Quem não quer ter um discipulador que nem Jesus? Mas Jesus é justo e por isso nós devemos temor a Deus, porque temos que fazer o melhor para Jesus. E eu quero trazer um outro personagem hoje aqui que me chama a atenção também, que é Balaão. Só que ele é no Antigo Testamento, está lá em Números capítulo 22, conta a história de Balaão. E Balaão, amados, era crente, como as 10 virgens que eu falei quarta-feira, 10 virgens, está em Mateus capítulo 25, são 10 virgens, são 10 crentes. Todas elas tinham o azeite, todas elas tinham o Espírito Santo, que representa o azeite, mas 5 eram nécias e 5 prudentes. Então, o que eu devo me espelhar com as 5 prudentes e não nas 5 nécias? Que as prudentes conseguiram alcançar o noivo, quando o noivo veio buscar a sua igreja. Então, é fundamental a gente pegar certos personagens e observar que, como essas 5 prudentes, que é uma parábola de Jesus Cristo, trouxe ali uma referência negativa e uma referência positiva. A referência negativa está nas 5 nécias que tinham um pouco de azeite. Agora, quando que você acumula azeite, amados? Quando que você vai ter bastante azeite? Você vai ter bastante azeite quando você estiver aos pés do Senhor, quando você buscá-lo em oração, quando você buscar de todo o seu coração, quando você deixar que Ele governe a sua vida, quando você estiver pronto para fazer as coisas para Deus, quando você estiver ligado na videira verdadeira e deixar que a seiva da videira venha estender para os ramos e você dê frutos para Ele. Porque nós fomos chamados para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. Ou seja, Ele deixou um legado para mim e para você, porque Ele nos deixou o azeite, Ele deixou o Espírito Santo. Ele falou: não vou deixarei vocês órfãos, mas enviarei o Espírito da verdade. Romanos capítulo 14, ele fala sobre isso. Então, Ele deixou o Espírito dEle para mim e para você, para que nós possamos fazer com que esse Espírito produza em nós essa seiva que venha reproduzir frutos para Jesus Cristo. Se eu tenho temor a Deus, eu quero fazer essa minha parte. Mas quantas desculpas nós damos para não estar na presença dEle, ou não estar na igreja, ou tantas situações que nós aceitamos. E aqui nesse texto, nessa estrofe: e na tempestade eu posso sossegar, pois com Cristo eu estou liberto do perigo e do mal. É fundamental. E aqui, amados, quando eu usei o exemplo de Judas, eu vi que ele foi displicente, que ele não guardou o azeite, ele não guardou o que era de melhor. Pedro, mesmo sendo uma pessoa que no final traiu Jesus, negou Jesus, mas depois ele se arrependeu, e cabe o arrependimento para cada um de nós quando nós deixamos Jesus Cristo, quando nós damos ouvido ao mundo, às vozes do mundo, às coisas que às vezes ameaçam, tentam confundir a nossa mente para que nós possamos substituí-lo por tantas coisas que não é, coisas aparentes, carnais, alegrias que não são alegria do Espírito. E eu quero falar um pouco do personagem Balaão, amados, porque Balaão me chama a atenção porque ele falava com Deus.
ele falava e ouvia a Deus. Diz aqui no versículo, capítulo 24, do versículo 2 ao 11, Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado segundo as suas tribos, e o Espírito de Deus veio sobre Balaão. E ele proferiu a sua palavra, dizendo, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra de homem de olhos abertos. Homem de Deus, amados. Balaão era um homem de Deus. Ele falava com Deus. Eu falei de Judas e agora estou falando de um personagem do Antigo Testamento, onde o Espírito Santo não parava por todos os homens, eram alguns homens apenas, alguns profetas. E Balaão era um deles, porque Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus. Está no capítulo 24, versículo de 2 a 11. Daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se perante ele. Meu Deus, eu não estou falando de Judas, agora estou falando de Balaão. Agora, Judas esteve próximo a Jesus, agora Balaão era um Antigo Testamento conversando com Deus, era um profeta. Profeta, ele falava com Deus. E ele diz, como são boas as suas tendas, ó Jacó, como são boas as suas moradas, ó Israel. São como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Águas manarão de seus baldes e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas e quebrará os seus ossos, e com as suas flechas as atravessará. Israel abaixou e deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que abençoarem você e malditos os que amaldiçoarem você. Amados, tudo isso quem disse foi Balaão, amados. Um homem que tinha consciência de Deus no Antigo Testamento. Como eu e você temos o conhecimento, o que eu quero trazer uma palavra de despertamento. O apóstolo Paulo falava sempre isso, desperta, ó tu que dormes, levante de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ele fala em Efésios, capítulo 5, versículo 14, o mesmo capítulo 5 que ele diz, não vos embriagueis com o vinho, que traz a dissolução, que traz uma alegria falsa, que traz algo que te afasta de Deus, mas vos embriagueis do Espírito Santo de Deus. É o mesmo texto, onde ele fala da santidade no capítulo 4, versículo 25. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. São advertências que o apóstolo Paulo faz. Como eu falei de Judas da semana passada, agora eu quero falar de Balaão, desse homem que falava com Deus e conhecia Deus melhor do que eu. Tantas palavras corretas que ele trouxe aqui de quem era Deus. Ele traduziu Deus aqui com essas palavras. Mas se deixou levar por situação. Por situação de quem? Então Balaque ficou irado, porque ele disse isso. Então Balaque ficou irado com Balaão e bateu com a sua mão na outra. Balaque disse a Balaão, eu te chamei para que você amaldiçoasse os meus inimigos, mas agora já 3 vezes somente os abençoou. 3 vezes os abençoou. Agora vai embora para a sua casa. Eu tinha dito que a cobriria de honras, mas eis que o Senhor o privou delas. Ou seja, o homem negou 3 vezes e disse, não posso amaldiçoar esse povo, que esse povo é abençoado. Amados, você é abençoado por Deus. Praga nenhuma chega à sua tenda se você não deixar. Se você sair debaixo do esconderijo do Altíssimo, com certeza pode ser atingido. Pastor, mas eu estou doente. Ah, pastor, eu estou duro.
Pastor, está me faltando isso, está me faltando aquilo, está me faltando saúde, está me faltando tanta coisa, mas o Deus que te serviu, o Deus que te deu Jesus Cristo também, ele matou Jesus, ele permitiu que Jesus morresse no teu lugar. Por que essa carne aqui eu não posso sofrer também tantas sequelas de coisas, consequências de genética, ou consequências de comida, de boca, de tantas outras coisas? Em Balaão, amados, eu tenho alguns textos que falam sobre Balaão em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Tendo, porém, contra você, Balaão, algumas coisas, estão aí em meio os que sustentam a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Depois de Balaque insistiu tanto, sabe o que Balaão fez? Ele falou assim: eu não posso te ajudar, mas eu posso fazer uma coisa. Você manda o seu povo lá para o meio, manda mulheres lá para dentro do povo de Israel e se mistura com eles, porque eles vão cair nas brechas, vão se misturar, e vão se contaminar e vão se enfraquecer. Ou seja, o povo de Deus, né? Balaque falando do povo da qual ele não podia amaldiçoar, mas ele sabia que o povo tinha brechas, e ele entregou essas brechas, ele entregou ao inimigo Balaque, por interesses escusos. Amados, quantas vezes nós deixamos de servir a Deus por interesses escusos, por interesses próprios, por situações que nós mesmos passamos por causa de desejos, de prazeres, né? Por tantas outras situações. 2 Pedro 2, 15 e 17. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão, um animal de carga muda, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Ele se interessou pelo dinheiro. Amados, sabe o que Paulo diz sobre dinheiro? Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Eu estou dizendo que você não pode ter dinheiro, não pode comprar, não pode vender, não pode lucrar. Não estou dizendo isso. Jesus Cristo fez tantas parábolas sobre isso e deu 10 talentos para um, 5 para outro, 2 para outro, falou: por que você não multiplicou os talentos? As 10 minas, parábola das 10 minas colocada em Lucas, que eu preguei sobre isso, falei sobre isso, mas não é o dinheiro. Ali ele fala do teu talento, fala da tua capacidade de você, tendo Deus no seu coração, você pode reproduzir, você pode fazer tantas outras coisas. Então, amados, eu quero trazer essa mensagem para você, que eu trouxe semana passada, foi de Judas, e agora eu trago de Balaão, capítulo 22 até o capítulo 24, e tem outros textos em outros profetas que falam sobre essa questão, né? Obra de nicolaítas, obras abomináveis ao Senhor. É uma advertência, né, que eu trago para vocês, mas ao mesmo tempo eu vejo como é que pode uma pessoa que fala com Deus, que nem eu e você, que cremos em Deus, aceitarmos esse Cristo que morreu e deu o seu sangue por mim e por você. Você está precisando de alguma coisa? Fala com Ele que Ele vai te dar. Se você não está conformado com alguma situação contrária à sua vida, uma coisa que está acontecendo, Ele vai te consolar. De alguma forma Ele vai te dar consolo, Ele vai te dar uma resposta, porque teu Deus é um Deus de resposta. Teu Deus é aquele que deu a vida dele para morrer no teu lugar, para que você tenha vida e vida com abundância. Eu não estou dizendo só nessa terra, a maior abundância que nós vamos ter, porque um dia nós vamos partir dessa terra. Por mais que você tenha algumas coisas aqui, um dia nós vamos estar com Jesus
E João capítulo 14, ele diz que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Porque eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para cada um de vocês, né? E aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Às vezes a gente pensa que o mundo com Cristo, lá quando nós formos com Jesus, vai ser um mundo que a gente vai ficar só adorando, louvando a Deus. Amado, você vai ter muito mais coisa do que você tem aqui na terra. Você acha que você vai ser só adorar? Não, você vai adorar sim todo o tempo. Mas você vai saber e você vai sentir. Lá em Apocalipse, capítulo 22, você vê tudo isso, amados. Você vai ter muitas outras coisas. Amém? Quero deixar essa palavra para você, porque Deus nunca te abandona, né? Ele nunca vai te abandonar. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, porque ele tem promessa para você e para a sua descendência, para os seus filhos, para os seus netos. Ele vai ter sempre algo de novo para a sua vida. Fale desse Deus para sua família, fale desse Deus para quem você deve falar. Quanto mais você fala, você obedece à videira verdadeira. E o que tem da videira, que colhe da raiz da terra, vai subindo e vai para os ramos. Ele é a videira, nós somos os ramos. Se você quer dar frutos, essa seiva vai correr pelos seus galhos, que somos nós, os ramos. Depois, ele poda para que você dê mais fruto ainda. Amém? Tudo o que você pedir ao Pai, em nome dele, ele vai te dar. Está escrito também em João capítulo 15. Deus abençoe vocês. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A luta é muito grande. Tem hora que dá vontade de desistir. Mas não desiste não, persevere até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E mesmo estando nessa terra que jaz no maligno, onde tantos atrativos existem para tentar atrair você. Muitas coisas tem para atrair você. Mas uma coisa te atrai muito mais ao teu espírito, que é a glória de Deus. Dispõe-te e resplandece a tua luz, porque vem a glória de Deus e nasce sobre ti. Isaías 61. Que Deus te abençoe, tenha uma vida em comunhão com Cristo. Que a graça do amor e o amor de Deus seja sempre contigo. Deus abençoe e fique na paz de Jesus. E até domingo, 9 horas da manhã e 19h30, na Igreja Metodista em Itaipuaçu. Amém? Deus abençoe a todos.